A gente começa a edição de hoje indo direto para Brasília conversar com a Aline Beckett, que participou do café da manhã com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Oi, Aline, conta pra gente como foi esse café e o que foi falado por lá pelo ministro. Boa noite, Núria, a você e a todos que nos acompanham neste momento aqui no BNews. Bom, o ministro fez um café da manhã hoje com jornalistas de final de ano. Ele apresentou ali um balanço de 2024 no sentido de destacar mesmo os feitos que foram feitos pela Fazenda, foram realizados pelo Ministério da Fazenda, juntamente com o governo federal. E também sobre esses 2 anos de governo. Ele avaliou com muita produtividade, fez destaque às pautas, a projetos de lei por parte do governo que foram encaminhados para o Congresso Nacional, que tinham ali a avaliação e análise do Ministério da Fazenda e que foram aprovados. E um dos destaques maiores que ele fez, com certeza, foi sobre a reforma tributária, que foi aprovada no Congresso Nacional. Vai para a segunda etapa agora também de aprovação na Câmara dos Deputados. Então, o ministro começou destacando ali uma necessidade de buscar ainda um equilíbrio fiscal no país. Ele fez menção também ao governo anterior, no sentido de destaque das despesas. Segundo Fernando Haddad, as despesas agora que estão, no caso aí, precisando desse corte de gastos, elas não foram feitas somente nesse governo. Existe parte dessas despesas que foram feitas no governo anterior também. O ministro destacou como, por exemplo, as emendas parlamentares, que hoje não é mais uma administração totalmente do executivo, e sim do legislativo brasileiro. O ministro falou ainda sobre essa questão da desidratação do pacote fiscal que ocorreu nessa semana. Foi a pauta mais importante dessa semana, porque o governo tinha pressa de aprovar esse pacote antes do recesso parlamentar. E aí ele destacou que, devido a essa desidratação, muitas pessoas ficaram se questionando ali se o Congresso deveria ter hidratado esse pacote ao invés de ter feito o contrário. Mas ele disse que, muito pelo contrário, essa desidratação pouca que aconteceu, ela não vai afetar aí o balanço final daquilo que foi já esquematizado, aquilo que já foi previsto pelo Ministério da Fazenda. Em relação ao dólar, que teve uma alta consecutiva nos últimos dias, Fernando Haddad acredita que o câmbio deve se acomodar. Ele disse que, de acordo com o que está acontecendo, ainda é preciso corrigir o que ele chamou de escorregada que aconteceu no país esses últimos dias. Mas com relação à taxa de juros, ele ressaltou que o Banco Central deve promover aí correções e analisar também a atividade econômica do país a partir do ano que vem, para fazer esforços de que ela possa ser reduzida. De acordo com o governo federal, ainda a projeção de crescimento para 2025 é de 2,5%. Esse mês, a economia cresceu em 3,5% e o ministro fez destaque a 1% a menos, que no caso vai ser 2,5% para o ano que vem, que o governo está prevendo. Ele reiterou toda essa questão da política monetária em relação ao Banco Central, disse que o governo federal não faz pressão ao Banco Central para a redução da taxa de juros, apenas existe ali conversas e negociações e análises, análises técnicas que são feitas por parte das secretarias do Ministério da Fazenda, mas que o Ministério não interfere ali na autonomia do Banco Central. E um outro assunto que muitos tinham curiosidade de saber era justamente sobre a candidatura de Fernando Haddad nas eleições de 2026, caso o presidente Lula não se candidate. E ele afirmou hoje, durante o café da manhã, que ele não se vê como candidato para o pleito seguinte. Essas foram as abordagens que foram feitas ali durante a reunião com o ministro Fernando Haddad. A gente segue por aqui em Brasília acompanhando essa expectativa de volta aí do recesso parlamentar. Já vai começar o ano de 2025 bastante turbulento ou enérgico por conta da votação das eleições presidenciais das casas legislativas, a Câmara e o Senado, e também a votação do orçamento de 2025, que ficou para o ano que vem também. Núria. Obrigada, viu, Aline? Boa noite para você.
Pelo menos o dólar aí deu uma baixada. A gente vai para o final de semana já com o mercado um pouco mais tranquilo.